Oi, gente! Estou chegando com mais um Sebrae Delas aqui na TV Inova SC. E hoje o papo é sobre redes sociais. Em meio aos inúmeros avanços da tecnologia, não apostar no uso da internet faz com que se perca dinheiro e oportunidades de venda ou crescimento do seu negócio. Nos últimos anos, mais da metade das empresárias afirmam que o volume de vendas aumentou num curto prazo graças à oportunidade de investir no mercado digital e nas redes sociais. E a gente começa o programa de hoje com um case incrível. A gente vai conhecer a história da empreendedora Mariana Amaral. Ela começou a jornada como vendedora aos 13 anos. Foi atrás do sonho de ter uma empresa e hoje a marca própria de acessórios é um fenômeno de vendas com mais de 500 revendedoras em todo o Brasil, com loja física, um showroom que encanta os clientes, além, claro, de estar em franca expansão internacional. Vamos conhecer. Mariana começou sua trajetória no empreendedorismo muito cedo, com o exemplo e o apoio da mãe, antes mesmo de entrar para o mundo digital. Ela trabalhou 18 anos na empresa da minha tia, irmã dela, como costureira. Trabalhava no setor de corte. Essa empresa foi crescendo aos poucos, até que ela trabalhava com muitas mulheres. Não sei precisar exatamente quantas mulheres eram, mas muitas mulheres. E aí começaram a surgir pequenas oportunidades. Uma amiga que vendia Avon e emprestava o catálogo. Uma amiga que vendia Tupperware. Tudo que vocês podem imaginar nessa vida eu já vendi. Quando eu tô perto de fazer meus 15 anos, ela decidiu vender prata. Eu me lembro o dia que ela chegou em casa e disse assim, vou vender prata. Tive essa ideia, acho que vai dar muito certo e tal. E a gente foi atrás de fornecedor, eu ajudei ela, enfim. E aí eu fui me desenvolvendo ali, fui estudando mais, fui pesquisando mais referência, fui começando a gostar muito. As pessoas, apesar de eu ser muito nova, as pessoas acreditavam muito ali nos meus palpites e o negócio foi se desenvolvendo, eu fui me apaixonando. E a minha mãe cada vez mais ia perdendo a vontade de fazer aquilo. E aí chegou um momento que ela disse, olha, pra mim deu, não quero mais, você já tão grande, se tu quiseres continuar, tu continua. Eu falei, me empresta os cheques? Não, então tá, então vamos lá, eu vou tocar aí. Com a clientela formada, Mariana passou a criar suas peças. Muito despretensiosamente, eu tava andando pelo centro, eu me lembro exatamente, eu vi um brinco, e eu pensei, cara, que brinco bacana, acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Sabia que era algo bem artesanal, eu fui naquele dia mesmo, na Marques Bijus, comprei os insumos para fazer esse primeiro brinco, fiz esse brinco e comecei a usar. Ali, uma das nossas clientes, que já era nossa cliente, olhou o brinco e disse, nossa, que lindo, vocês estão vendendo isso agora também? Eu falei, não, esse aqui foi o que fiz. Mas e se eu quiser comprar? Não, se quiseres comprar, eu te vendo. E aí vendi pelo dobro do que eu tinha gastado, era o dinheiro que eu tinha, foi meu investimento inicial, R$15. Aí com aquele dinheiro eu fui lá no dia seguinte, comprei insumos para fazer 2 brincos, vendi os 2. Aí depois 4, depois 8 e assim sucessivamente. Sempre dando passo muito conforme a perna. Até essa peça chegar ao seu estágio final, ela passa por toda uma cadeia produtiva que acontece aqui. E a Mariana participa de toda essa produção, desde o início da ideia até a venda final. E outra atende híbrido, aqui dentro e remoto, e mais a Thaís que faz atendimento 100% via WhatsApp. Aí aqui também é um protótipo para aprovação, né? Aí aqui vem a parte do bruto, a gente trabalha só com bruto e solda, e aqui a parte que a gente já trabalha com o banho, já tá banhado, então a gente faz a parte da montagem, que é outra etapa da produção, né? Aí dependendo do item, às vezes envolve vários processos, né? Processo de solda, montagem. Ó, corta. E aí ela... E corta na mão mesmo. Aqui, com tesourinha. Sim, pois é, mas é na... Isso. Não tem forminha. Não, olha, ela vai cortar, ó. Ela corta. Mariana Amaral Acessórios é conhecida internacionalmente. Hoje conta com uma loja física, um showroom com 32 funcionárias e 500 revendedoras em todo o país. E isso só foi possível graças ao mundo digital. Todos os problemas que eu tinha para crescer envolviam espaço. Porque, tipo assim, eu não consigo comprar mais insumo, ninguém dá conta de mim. Então compra mais volume. Não, mas eu não tenho onde guardar esse volume para comprar.
Ah, mas então contrata mais gente para produzir. Não, eu não tenho onde enfiar gente para produzir. E a gente esbarrava sempre no problema espaço. Ah, eu não consigo atender um cliente com qualidade, porque numa mala, porque daí a gente atendia em mala, não tinha showroom. Numa mala eu não consigo levar uma variedade. Então, tipo, tudo esbarrava no espaço. Eu queria ter um showroom grande, eu queria poder contratar mais gente, eu queria poder setorizar. E nesse momento era o momento que começaram a nascer ali as mídias digitais. Na época, Facebook, em seguida veio o Snapchat, o Instagram ainda era muito pequenininho. Foi bem exatamente nessa fase. E aí a gente se mudou. Quando a gente veio pra cá, a gente teve uma redução de faturamento de 30%. O mercado estava mais difícil. Como eu atendia atacado, eu recebia muitas reclamações de muitas clientes. Então, 95% das minhas clientes estavam reclamando muito. O mercado estava muito difícil, estava muito ruim. Eu não lembro exatamente que ano era isso. E aí eu comecei, cara, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Tipo, não existe não dar certo. E aí eu comecei a perceber que de 95% estava reclamando muito, mas tinha os 5% que estava ok. E aí eu comecei, cara, o que esse 5% está fazendo? E esse 5% que estava voando, que estava indo bem, que não estava se queixando, era quem estava começando a trabalhar no digital. Eu pensei, opa, quem sabe aí é o canal. Muito discretamente, muito cheio de vergonha, muito tímida. Grava um storyzinho, mostra um produto no story, chama uma cliente pelo story, faz uma foto. Comecei a usar mais a rede social. E aí nada é mais motivador do que o resultado, né? E aí os resultados começam a aparecer. Ah, fulana veio aqui porque viu que a Mari gravou aquele colarzinho assim. Ah, a fulana veio comprar porque a cliente dela viu a Mariana mostrando. E aí ali eu vi realmente a gente sair dali onde a gente estava. Óbvio, não foi daqui pra cá, mas eu vi a gente sair de onde a gente estava e começar a construir um resultado diferente. Eu comecei a ver que ali era algo que tinha potencial. Nessa caminhada, a empresária enfrentou diversos desafios. Eu sofri muita pressão da minha família, o que não era para menos, assim, tipo, super compreensível. Eu sempre fui a neta que, todo mundo achou que fosse ter uma grande formação. Eu fui bolsista num dos melhores colégios da cidade. Quando eu era criança, as minhas tias financiavam a minha escola. Minha mãe não tinha condições de pagar. Minhas tias pagavam a minha escola particular. Então, elas sempre tiveram uma expectativa muito grande. Quando eu cheguei no terceiro ano ali, que era para realmente fazer a faculdade, que eu prestei para jornalismo, inclusive, e aí não passei de primeira, elas, como assim? Tu vai ficar fazendo bijuteria em casa? E aí começou uma grande pressão, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa, tu não vai ficar em casa colando pedrinha. Eu lembro que era isso que elas me diziam. E eu tava muito feliz ali, tipo, já era rentável. Eu já tirava, assim, um salário mínimo trabalhando em casa. Vendendo e trabalhando e vendendo as minhas coisas. E eu sabia que ali eu conseguiria escalar, diferente de um emprego onde eu ia estar amarrada. Mas com toda essa pressão, mesmo dando certo, mesmo não dando conta, mesmo a demanda sendo muito superior à minha capacidade de produção, eu lembro que eu aceitei uma vaga de trabalho para meio que acalmar todo mundo, assim, não, eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar na Ótica Diniz. O que aconteceu? Onde eu trabalhavam muitas mulheres novamente. E a gente usava, assim, o cabelo bem amarrado, bem preso, assim, num coque em cima, as orelhas ficavam bem à mostra, e a gente podia usar só brinquinho pequeno. Eu pensei, pronto, chegou o meu momento. Vou vender brinco para essa mulherada toda que tá com a orelha bem à mostra, né? E aí eu comecei a montar os brincos e vender para as meninas. E ali o negócio decolou muito. Acho que foi a pior fase da minha vida. A gente teve o diagnóstico de autismo da Laura, que foi ali quando... E agora? Agora o que nós vamos fazer, né? 2 crianças, tipo, tudo muito difícil, tava muito incerto o que ia ser dali pra frente. E foi bem complexo, assim, foi uma fase super desafiadora na minha vida. E aí durante, acho que 5 anos, ano passado ela teve a alta das terapias. Durante 5 anos a gente ficou em terapia super intensiva com ela. Mas enfim, assim, foi acho que o maior desafio da minha vida, onde tudo estremeceu e tudo mais. Mas graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que quando isso aconteceu, a gente já estava em outro momento. A empresa já estava grande, a gente já estava aqui, a gente já vendia para o Brasil todo. E tudo já estava muito mais tranquilo, tudo já estava muito mais fácil. O seu maior orgulho hoje é poder mostrar ao mundo os valores da marca catarinense, das suas raízes e da trajetória de tantas mulheres envolvidas em cada peça. Da praia, do mar, parece que é algo universal, mas não, é muito catarinense isso, né?
E isso pra gente é algo muito bacana, porque a gente leva o nosso DNA, a gente leva a nossa mensagem catarinense para o Brasil. E essa é uma bandeira assim, que eu levanto muito. A gente participa muito de feira nacional e tal. Então, somos catarinenses, né? Somos de Santa Catarina. Trazer essa referência do nosso estado é uma coisa que eu levo assim, com muita força. Quando a moda vem muito a nosso favor, nossa, o jogo tá quase que ganho, assim. Não tem ninguém que consiga reproduzir com a mesma riqueza de detalhes que um catarinense, por exemplo. A internet, gente, é um espaço bastante democrático, né? E isso é maravilhoso, porque tem campo para diferentes habilidades e espaço para diferentes mercados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai conversar agora com a Cassiana Mendes, que conseguiu fazer isso, fazer da internet um solo fértil para o próprio negócio. Obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje, Cassiana. Obrigada. A Cassiana, ela criou a Ritualiza, que é a primeira plataforma brasileira de cuidados personalizados com a pele. E aí eu começo te perguntando, Cassiana, que você pegou um espaço totalmente democrático, que é a internet, para fazer algo totalmente personalizado. Conta pra gente como é que funciona a Ritualiza. Exato. A gente entende que a diversidade, a nossa diversidade, não é compreendida pelos produtos de prateleira, né? Então, a gente precisa de algo específico. O mercado hoje de cosméticos, ele é imenso, né? Mas ele é muito voltado ao produto e não ao consumidor. E a gente tem essa necessidade, né, de ser compreendido, de conseguir algo que atenda às nossas expectativas. Então, a Ritualiza veio justamente para trazer essa personalização para o campo dos cosméticos, né? Então, ela já existe em outras áreas, é uma tendência mundial. E a gente quis trazer isso justamente para entender qual que é o seu objetivo, o que você quer, o que você quer de tratamento para sua pele, o que você gosta, né? E a gente convida, então, as clientes para fazer essa cocriação dos cosméticos através de um quiz da pele, né? Que legal. E assim, a Cassiana estava contando aqui um pouquinho antes que tem muito a ver com a tua história, com a tua trajetória, né? Você é farmacêutica de formação? Isso. E aí, como é que foi chegar nesse lugar de falar, gente, eu quero abrir um negócio, quero sanar esse problema do mundo e meu? Como é que foi isso? Pronto. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Então, eu tive algumas vivências no exterior. Então, eu fui consumidora de produtos personalizados quando eu morei nos Estados Unidos. Na França, eu vi muito essa tendência também durante o meu doutorado. E eu voltei para o Brasil e o Sebrae, o Caderno de Inovação, trazia essa inovação, né, há muito tempo. E eu pensei, tá, daqui a pouco vai surgir um negócio que eu quero usar no Brasil também. E não surgia. Então, a gente tem uma outra empresa que é de cosméticos para cabelo, né, a linha capilar, e não tinha nada para pele. Então, eu tenho esse conhecimento, consigo ler ali no rótulo, mas mesmo assim, apesar da minha formação, não quer dizer que eu não tivesse mais desperdício de produto do que resultado. E aí, foi no meio da pandemia, né, quando as ideias estão ali borbulhando, eu trabalhei com desenvolvimento de cosméticos, né, ainda trabalho, para outras empresas, e eu via que não era bem isso que eu queria criar. Precisava fazer a personalização para conseguir entender as demandas específicas de cada pele. E aí foi então que surgiu a ideia da Ritualiza. Eu me inscrevi no programa de pré-incubação e a gente criou esse projeto lindo, então, para fazer a personalização, entendendo cada necessidade e objetivo de cada consumidor. Que legal. E aí a gente pode dizer que a base da tua empresa, do teu negócio, está na tecnologia. Digamos, vocês vendem exclusivamente pela internet, a matéria-prima tem uma tecnologia, tudo isso acontece nessa rede. Como é que é hoje a tecnologia? Porque a gente está falando de um mercado de cosmético. Parece um pouco distante, mas totalmente interligado, né? Totalmente interligado, né? A gente se considera até uma beauty tech, né? Porque a gente usa essa análise de dados, tá? Específico e aplicado sobre o consumidor para fazer essa personalização. Então, a gente tem, sim, a tecnologia dos cosméticos, né? Tem a nanotecnologia dos ativos específicos, que a gente faz cosméticos de alta performance e personalizados, né? Então, a gente tem todo esse cuidado da análise de dados. Depois que o cliente usa, a gente coleta feedback, vê como é que está o acompanhamento. Porque às vezes muda a estação, muda a pele, né? Ou se a pessoa vira gestante. A gente tem todos esses cuidados de acompanhamento. E isso tudo são os dados, né,
né, que a gente vai analisar para conseguir fazer a melhor personalização para aquela pele daquele momento, né? É muito legal você falar de dados, né? Porque a gente vê que hoje em dia, você vem no mundo acadêmico onde dados são muito importantes, né? Mas também no mundo empresarial, né? Essa palavrinha, ela é importantíssima para o desenvolvimento dos negócios hoje em dia, gente. Dados. E aí você estava falando, né, que vocês avaliam isso, não só o dado da pele da pessoa, do momento de vida dela, né? Fiquei pensando, uma mulher entra numa menopausa, já muda um pouquinho a sua pele, uma gestante, né? Mas também vocês têm esse uso dos dados na própria plataforma do teu negócio, né? Como é que funciona? Eu vi que falava alguma coisa sobre o próprio feedback do consumidor. Como é que vocês utilizam essa tecnologia de dados? O quiz da pele é onde a gente conversa com o nosso consumidor, né? Então, a gente pergunta para ele todas as suas características, o que ele gosta, o que ele acha que precisa melhorar, qual que é o objetivo, né? Então, são todos esses dados específicos da pele e do comportamento também. Porque se a pessoa tem uma rotina que ela, né, dorme pouco, consome pouca água, enfim, a pele é um reflexo nosso geral, né? Ela nos entrega. Então, a gente precisa entender especificamente como que a pessoa está naquele momento e depois como que ela se comportou, então, com o uso dos cosméticos, se usou direitinho, enfim, né? E aí, para entender como que a gente vai adaptar essa formulação, que depois a gente envia no formato de refil para casa da cliente, né? Então, a gente tem todo esse acompanhamento, assim, bem próximo. E também tem todo o cuidado do impacto ambiental. Isso. Como é que funciona isso, Cassiano, hoje em dia? Porque é um outro ponto muito importante hoje em dia, né? A gente fala aí, está ouvindo falar muito sobre ESG, sobre esse impacto. O cliente também quer saber como a empresa está se comportando nesse sentido, né? Exato. A gente fala muito da personalização porque eu entendo que o impacto ambiental ele já tem que ser uma coisa, não pode ser mais um diferencial, já tem que ser o básico de cada empresa, assim, né? Então, a Ritualiza faz cosméticos naturais, de alta performance, usando, né, a tecnologia. As fórmulas são biodegradáveis, as embalagens são de vidro, que tem o menor impacto ambiental, e a gente fornece os refis para preencher nessas embalagens de vidro, então, né? Que também tem um menor impacto aí, tanto de emissão de carbono, né, nos envios, que as embalagens são mais leves. O refil é de alumínio, então é um material mais reciclado, né? Pra gente é super importante, fundamental. Uma luta diária, né? Porque não é fácil a gente achar embalagens de vidro que são sustentáveis. E aí dificulta um pouco o transporte, né? Pode quebrar. Aí a gente tem um extrusado de milho, que é tipo um chipzinho que vai dentro da caixa para não usar isopor, não usar nada de plástico, né? Nesse processo todo, assim, para ser sustentável de um todo, né? Tanto para a pessoa como para o meio ambiente. Você já tinha trabalhado, tinha tido uma empresa? Como é que é a tua vida profissional, assim, nesse olhar, assim, de negócios, antes da Ritualiza? Não, e nunca pensei. Nunca pensei, de verdade. Mas a própria vida acadêmica, ela te prepara muito para muitos projetos, assim, né? Então, eu sempre participei de muitos projetos, comandei alguns projetos. Então, para mim, foi bem natural, assim. Foi bem da parte técnica que surgiu. Não foi fácil, né? Não é fácil empreender, é uma luta diária, um conhecimento diário. Mas eu me sinto muito realizada hoje de poder ter, assim, levar essa ideia que eu acredito, né, e que funciona para mais pessoas, assim. Então, para mim é fantástico. A gente hoje está falando aqui de redes sociais, né? A gente está falando um pouco de marketing digital, vamos falar ainda ao longo do programa. E como é que foi essa escolha de você vender, né, totalmente online, assim? Foi um modelo de negócio pensado? Como é que foi quando a gente traz esse tema do teu negócio? A gente fala em diversidade, fala em atingir várias pessoas. Eu não queria restringir a um local físico, né? Eu já mesmo, adoro viajar, não gosto de ficar muito num lugar só. Então, para mim era muito importante essa questão da gente poder divulgar isso para mais pessoas, levar isso para mais pessoas. E aí o digital, ele vem, né, forte, né? A gente não tem nem como evitar, assim, né? Então, hoje a venda é só pelo site, a gente entrega para o Brasil todo, assim. E é muito importante para a gente essa comunicação pelas redes sociais, que é onde a gente consegue, né, chegar nessas pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então é fantástico, assim, né? A gente usa muito. E se eu te perguntasse um desafio desse modelo de negócios e do online e das vendas online e da própria relacionamento com os clientes ou possíveis clientes, você estava falando que a empresa fez 2 anos, né? Foi. Agora, nesses 2 anos aí, teve algum aprendizado, alguma coisa relacionada ao desafio? Tiveram vários aprendizados e vários desafios.
Mas eu acho que essa questão do digital, ela é uma vantagem, ao mesmo tempo que ela é um baita desafio, né? Porque tá todo mundo no digital, né? Então, assim, pensa uma rua, né? Se a gente pensar fisicamente numa rua, que tá todo mundo ali, né? Então, é difícil você encontrar aquelas pessoas certas, assim. Então, pra gente... as pessoas têm que entender que o digital e a rede social, ela é uma troca, né? Então, a gente precisa desse retorno da consumidora, precisa que ela interaja, que ela venha, que ela busque, né? A gente tem uma comunidade super forte, assim, que acaba trazendo todas essas demandas. Mas é muito importante pra gente que aí no começo, né, era muito mais difícil, porque eram com poucas pessoas, Sim. e aí aos pouquinhos vai indo bem melhor, assim. Mas esse desafio das pessoas virem até nós também, porque eu mesmo como consumidora, às vezes a gente olha uma coisa, gosta, mas você não curte, você não comenta, você não, né? E é tão importante essa interação, Esse engajamento, assim, né? Exato. Pra rede entender que isso é importante pra você, né? E você acha que essa questão de ser online, de estar ali nesse ambiente que é a internet, isso aproxima um pouco mais do cliente? Porque, veja, você tem um negócio que é totalmente focado na personalização. Então, né, eu tenho que olhar para aquele cliente de uma forma diferente. Isso aproxima ou às vezes é um ambiente que fica solto, assim? Não, eu acho que aproxima bastante. A gente já tem esse contato bem íntimo, né? Inclusive, quando a Ritualiza nasceu, as pessoas me questionavam: poxa, será que as pessoas vão responder um quiz antes de comprar, né? Então, tem uma barreira ali antes da compra, assim, no mercado, que a orientação era a pessoa conseguir comprar com 3, 4 cliques, quando ela entra no site, assim. E a gente vê que a gente não teve dificuldade nenhuma. A gente tem muito mais quiz, muito mais interesse das pessoas em responderem, entenderem o que elas querem, né? Do que, de fato, a finalização da compra, assim, né? Então, a gente entende que as pessoas querem conversar, querem interagir, assim. Então, a gente consegue ter toda essa proximidade por conta das redes sociais, né? E aí, as clientes mandam dúvidas, a gente tem uma trilha de vídeos e roteiros respondendo as dúvidas para conversar justamente com essa pessoa. Eu acho que aproxima muito, assim, né? A gente está lá na casa dela, né? Sim, até a gente falou ali no comecinho, né, que hoje quem não utiliza esse mercado acaba perdendo, né, vendas e oportunidades. Neste teu modelo de negócio, Cassiana, totalmente apoiado, né, nas vendas online, totalmente neste ambiente, como é que você tem visto aí nesses 2 anos? É uma projeção mesmo de um crescimento? Você acha que vai chegar uma hora que pode saturar? Como é que é a tua visão em relação ao empreendedorismo feminino mesmo, né? Até para quem está assistindo a gente e pensa em ter um negócio, né, ou está se arriscando aí devagarinho também nesse modelo. Eu acho que tem espaço, tá? A internet, ela acaba cedendo espaço para os pequenos também, assim, né? E isso é muito legal. E eu acho que isso vai cada vez crescer mais, assim. A gente consegue estar no mesmo lugar do que uma empresa gigantesca. Quando num shopping, por exemplo, a gente não consegue estar ali do lado, né? E a internet te possibilita isso. Então, isso é muito importante para o empreendedorismo feminino também, para dar vozes a essas mulheres que já estão há muito tempo no mercado ou que querem começar, enfim, né? E elas conseguem, então, criar um espaço, por mais nichado que seja, pequenininho que seja, tem aí essas demandas para essas pessoas conseguirem empreender. Tem sim, eu acho que vai crescer cada vez mais. E como é que funciona dentro da Ritualiza esse planejamento estratégico? Vamos dizer assim, a gente falou esses tempos aqui sobre planejamento, fim do ano, né? A gente precisa falar de planejamento, mas é legal a gente falar também que quando a gente fala de marketing digital, a gente também está falando de um planejamento, né? Ele não pode ser baseado somente no pilar das redes sociais, né? Ou do Instagram, enfim, de alguma coisa assim que é uma propaganda. Não, tem que ter todo um planejamento. Você tem isso dentro da empresa? Como é que foi construir isso? A Ritualiza surgiu, então, eu sou farmacêutica, né, muito da parte técnica, e desde o início eu sabia que eu precisava desse suporte, né, de alguém que, de fato, entendesse e fizesse essa parte de marketing e vendas. E aí a minha sócia, que é especialista em marketing e vendas, em modelo de negócio, faz todo esse planejamento, me puxa junto para fazer todo o planejamento. Sábado a gente vai estar, inclusive, trabalhando o dia todo para fazer isso, porque é muito importante. É isso, não é uma rede social, é toda uma comunicação, uma construção de marca, um engajamento, né? Uma criação de comunidade, assim. Então, envolve várias ações, muitas ações que, quando a gente está do outro lado, a gente nem imagina, né? Com certeza. A gente está aqui, né, sempre trocando
histórias e experiências aqui na TV Inova SC, né? E aí o Sebrae delas olhando muito para as mulheres, para o empreendedorismo feminino. E aí, para encerrar, eu queria te ouvir, assim, em relação a até uma inspiração para as mulheres, né? Você está aí com um negócio que ainda é um bebê, porque se a gente olha para o potencial, né, da Ritualiza, ainda tem muita estrada pela frente. E nesses 2 anos, assim, né, que eu brinco como se fosse um bebê mesmo, né? Aqueles 2 anos iniciais, assim, que a gente aprende muita coisa, que é muito corrido, mas você olha para trás e fala, tá valendo a pena? Qual é a tua mensagem como empreendedora agora, sabe, Cassiana? Tá, legal. Olha, tem mulheres muito inspiradoras no ecossistema, né? O Sebrae delas oportunizou, assim, a gente conhecer, entrar em contato. Meu conselho, se eu puder dar algum, assim, é, de fato, vá em busca desse apoio, desses grupos de mulheres empreendedoras, porque a gente não está sozinho, o perrengue é para todo mundo mesmo. Então, eu acho bem importante, assim, a gente ter essas inspirações e compartilhar as nossas dores para saber que é possível, né? E que é isso, é uma longa estrada e que é possível e a gente consegue fazer. E com o apoio, né, de outras mulheres fica muito mais fácil, assim. Fica mesmo, né? Essa rede nos sustenta, né? Exato. Obrigada pela tua participação aqui no programa. Prazer, obrigada. A gente ainda vai falar no próximo bloco, gente, com um especialista, justamente para falar desse impacto transformador do marketing no empreendedorismo feminino. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente já volta. Ter um negócio, cuidar da produção, do financeiro, do lucro, da receita, estudar sobre melhoria de processos e, no meio de tudo isso, olhar para o marketing digital. Não tem mais como fugir, Georgina Matos. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada, obrigada. Sim, não tem mais para onde fugir. Eu acho que eu fiquei cansada só da lista que tu passou. E ainda tem que cobrar dos clientes que olhem para o marketing também, né? É bastante coisa hoje para um empreendedor, né? É bastante coisa, mas a gente vê também o resultado de olhar para isso, né? No comecinho do programa a gente falava, quem não está olhando para isso está perdendo venda, está perdendo dinheiro. E aí eu queria começar essa entrevista com você, especialista nesse assunto, 13 anos de experiência. Como é que você foi vendo a evolução dessa ferramenta? Porque 13 anos é uma longa estrada, mas ao mesmo tempo é muita evolução, né? Do marketing digital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Quando eu cheguei no marketing, eu vou usar a expressão engraçada, era tudo mato, né? Não tinha ainda o entendimento da rede social como uma ferramenta para fazer negócio. Era muito mais uma rede para a gente se conectar com outras pessoas. Então, eu percebi dentro do meu trabalho a chegada do Facebook, a criação de fanpage. Lembra a fanpage? Lembra que a gente usava Facebook? Há um tempo atrás, Então, e a fanpage, ela foi bem depois da chegada. Então, quando as empresas foram querendo ter perfis, e aí a sacada do Facebook foi realmente trazer a parte profissional, aí veio uma grande revolução. Depois veio o Instagram, que parece que já faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. E o que é importante considerar nessa evolução? Que como a gente tem o celular ou mesmo o uso de computador como um objeto muito íntimo, que a gente acessa várias vezes ao dia, que está muitas vezes no bolso ou na bolsa, é muito mais interessante para as empresas que elas estejam conectadas nessas áreas para justamente estar muito próximo das pessoas. Por isso que as pessoas estão querendo vender pelo WhatsApp, porque a gente está o tempo todo no WhatsApp. Sim. E aí o e-mail perdeu um pouco de força nesse processo, né? Então, esse período, vamos dizer, de 13 anos de experiência é entender que o comportamento do consumidor foi mudando e a empresa teve que ir se adaptando e buscando esses canais para estar conectado com o seu cliente. E a cada hora aparece uma coisa nova, né? Então, de fato, assim, é tudo muito rápido. A tecnologia, ela vem entrando para facilitar esses processos. Como agora você disse, poxa, uma venda no WhatsApp, a gente faz agora o pagamento ali direto dentro daquela plataforma, né? E aí eu acho que nesse sentido acabou auxiliando muito olhando para o empreendedor, né, para a empreendedora, a tecnologia veio auxiliar muito esses caminhos que vão facilitar a venda, daí vamos falar já, né, diretamente a venda do meu negócio, né? Inclusive, assim, a rede social, ela é uma oportunidade de holofote muito grande para empresas muito pequenas, para empresas que não têm, às vezes, uma verba de marketing muito grande para trabalhar outros meios de comunicação ou outros meios de divulgação, né? E em alguns casos, como alguns casos específicos de serviços, também é um meio de criar portfólio,
de criar relacionamento, de ganhar notoriedade. Então, a rede social ela é uma ferramenta muito poderosa, por isso que hoje muitas pessoas resumem o próprio marketing ao marketing digital. Apesar de que antes disso a gente tem que dar uma olhada para o marketing como um todo, entender quem somos, onde a gente está posicionado no mercado, o que a nossa marca está oferecendo, para daí a gente traçar as estratégias certinhas para estar dentro do marketing digital mesmo, né? Eu não sei se dessa forma eu respondo a tua pergunta. Com certeza, e é engraçado você falar isso, porque a gente acaba tendo um olhar para o marketing digital como se ele fosse único, né? E agora você trouxe esse olhar, não, um passo atrás, né? Tem um marketing antes, né? E aí esse marketing vai falar de posicionamento de marca, esse marketing vai tratar essa minha empresa como um todo, e não somente lá na ponta usando a ferramenta para venda. E legal você trazer esse olhar, Georgina, porque aí eu te pergunto, tá faltando ainda um pouquinho desse olhar do lado da empreendedora, de ter algo mais estruturado quando a gente fala de marketing? Eu tenho bastante clientes mulheres na minha carteira e eu costumo conversar com elas que a gente passa como consumidor, porque a gente não só cria conteúdo como empresário, a gente também consome conteúdo na rede social, né? E a gente passa meio que uma síndrome do objeto brilhante, assim. O que está fazendo barulho? O que as pessoas estão falando? Que tem que estar no marketing digital, que tem que postar tantas vezes por dia, e tem que aparecer, e tem que fazer vídeo em primeira pessoa. Aí a empresária fica sufocada, né? Porque ela não dá conta nem de fazer todas as tarefas operacionais e estratégicas do negócio, né? Então é importante a gente notar que nesse processo de olhar o que todo mundo está fazendo, a gente não se deixar levar de que a gente tem que fazer posts igual todo mundo está fazendo. Ai, que bom isso. Copiar todo mundo, o que está viralizando. Às vezes eu converso, por exemplo, com algum profissional da saúde, uma médica. Ai, Georgina, então eu vou ter que fazer dancinha? Não necessariamente. Se o teu negócio tivesse essa característica, se a tua marca fosse muito desenrolada e lúdica e brincalhona, ou tivesse que atrair um público específico que se conecta com esse tipo de conteúdo, ok. Mas no teu caso, que tem que passar autoridade, tem que passar certa seriedade, faz sentido tu prosperar na rede social através dessa estratégia? Então, a gente realmente ter consciência que a gente vai desenvolver uma estratégia de conteúdo digital baseado no que a nossa marca é, no que ela quer alcançar dentro daquele espaço de canal de aquisição de clientes, vamos chamar assim, né? E a gente pode usar a palavra personalizar, porque vamos pensar que anos atrás, né? Se a gente olhasse para o marketing como um todo, a gente tinha o veículo de comunicação tradicional, que era, né? Ou você tinha dinheiro para investir numa propaganda no horário X, ou era um jornal e tal. Hoje a gente, né, já tem um boom aí de formas de me posicionar, mas ao mesmo tempo eu posso personalizar mais. Você acredita nesse poder? Na verdade, Mariana, tu entendes muito, tá? Que bom, né? A gente está fazendo uma conversa bem qualificada. Mas a verdade é que, para mim, não existe um marketing sem ele ser personalizado. Ai, que ótimo. Porque hoje a gente está vivendo um momento de muita concorrência. Muito. Ainda mais com mercados abertos, eu podendo comprar um produto não aqui, mas de um estado lá longe, de outro país. Então, a necessidade da gente se diferenciar, ela é para sobrevivência mesmo. Se tu não consegue te diferenciar num mercado tão competitivo, tu não consegue dizer para o teu cliente por que tu é diferente e por que o teu produto vale o que ele vale, que ele tem um valor, o cliente, o público geral, ele vai escolher o teu produto com base no critério que ele conhece, que é o preço. Então, quantas empresários também, mas nesse caso aqui, empresários reclamam que o cliente só quer saber o preço e some. Porque provavelmente, primeiro, ela não está fazendo uma prospecção ativa, então está vindo o que está vindo, que não necessariamente é o cliente público-alvo dela que paga aquilo que ela está querendo que seja pago. E segundo, porque ela não está mostrando claramente o diferencial dela. Então, os clientes não entendem isso e acabam ficando só no preço. Georgina, precisa um planejamento para que isso aconteça? E aí eu digo agora assim, pensando, tem que ter alguém dentro da minha empresa, e vamos pensar aqui que tem alguma empreendedora nos assistindo, né? Que tem ainda uma equipe reduzida, às vezes é eu-equipe, né? A pessoa que está fazendo tudo, mas tem que ter um planejamento olhando para isso, para que aí então eu consiga construir
esse posicionamento de marca? Isso tem que ser estrategicamente pensado? Acho que essa é a pergunta. Sim, sem dúvida. A verdade é que, normalmente, quando a gente é uma empresa, um negócio muito pequeno, a gente acaba acumulando muitas funções dentro desse negócio. E, de fato, a gente acaba, muitas vezes, mais apagando incêndio do que se preparando para atuar de uma maneira mais intencional. E quando a gente começa a sofrer algumas dores, por exemplo, como tu falou no começo, financeiro, comercial, a gente começa a se coçar para melhorar nisso. Mas eu não tenho dúvida, e é óbvio que eu vou puxar, como é que fala, a brasa para minha sardinha, que ter uma visão mais estratégica e menos operacional, porque a gente divide uma empresa pela operação, pela tática e pelo estratégico. Ter uma visão mais estratégica do teu negócio já desde o começo, entendendo como tu quer ser vista no mercado, se posicionando dessa maneira, sendo intencional. Tu falasse de uma coisa muito importante que é a questão do planejamento, e a maioria das ações que a gente trabalha em campanha, por exemplo, elas exigem que a gente se antecipe. As empresas maiores que eu tenho na minha carteira, empresas maiores e um pouco menores, elas estão pensando no Natal em setembro. Então, ser realmente eficiente dentro do teu marketing é pensar com antecedência, é planejar. Não reagir ao mercado, mas se preparar para ser ativo nesse mercado. Gente, a Georgina ainda é escritora, tá? Ela é autora desse livro aqui, ó, Empreender, tudo que você está fazendo errado. E aí a gente vai aproveitar a presença dela aqui justamente para saber deste livro e de toda a tua experiência, o que as empreendedoras estão fazendo errado, de forma que, né, não pejorativa que a gente está trazendo, mas assim, onde há possibilidade de melhoria? Vou tentar ser mais focada no marketing, né? Eu penso que as empreendedoras, elas, assim como eu também me incluo, às vezes a gente tem que ser vigilante dos nossos próprios comportamentos, né? A gente se prepara demais. Vamos dizer assim, ó, eu só vou divulgar mais quando eu fizer o próximo curso. Eu só vou me sentir mais segura para vender meu peixe melhor quando eu tiver mais uma graduação. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito, mas mulheres têm uma característica de preparação muito maior e a gente tem menos coragem de se colocar para jogo, até às vezes para o mercado de trabalho. Eu não qualifico para todas essas 20 coisas, então eu não vou tentar ir aprender no processo. Então parece que eu estou falando assim, olha, finge até ser verdade, mas na realidade eu tenho certeza que a maioria das empreendedoras já estão prontas para prosperar e lhes faltam coragem. E a gente vê ao nosso redor muitas pessoas que têm mais coragem do que qualificação, e isso muitas vezes frustra a gente também. Com certeza. Então, dentro, vamos dizer assim, desse erro, né, que não é pejorativo, eu diria ter mais coragem. Mais coragem de correr atrás, de mostrar sua marca, de ofertar, porque quem não oferta não vende, para justamente atrair o público que valoriza o trabalho que está sendo executado, que realmente quer comprar aquela solução específica daquele cliente, né, daquele empresário. É o antes feito que perfeito, né? Isso. E você falou aqui uma coisa que faz muito sentido, gente. Tem pesquisas já que comprovam que, por exemplo, no LinkedIn, mulheres têm qualificação e não se candidatam para aquela vaga, enquanto os homens não possuem todas as qualificações e se candidatam à vaga e acabam entrando, claro, porque se candidataram. Então, isso aí faz muito sentido, né? E aí, quando a gente está falando de empreender, do seu negócio e de exposição, que é olhar para o marketing digital e que muitas pessoas precisam, de fato, se expor ali, né? Eu acho que o antes feito do que o perfeito, de fato, faz todo sentido. E aí eu aproveito para te perguntar sobre essa exposição. A gente sabe que não precisamos e não devemos seguir ali a matemática dos algoritmos, senão a gente enlouquece, né? X postagens, mas aí eu te pergunto assim, essa coisa da exposição, humanizar faz todo sentido? É legal que eu, empreendedora, tenha a minha cara ali falando com o meu público? Como que fica sobre esse aspecto? Tu falou tudo, não existe uma receita de bolo bem certinha para cada negócio, até porque os negócios têm características diferentes, né? Mas eu diria que sim, a humanização é muito importante e vale frisar que a humanização não necessariamente significa uma aparição em primeira pessoa o tempo todo. Tem muitas empreendedoras que têm medo de fazer vídeo, que têm medo de aparecer e não necessariamente precisa estar é muito melhor, tá? O caminho é muito mais fácil aparecendo, mas não é o único caminho dentro
da rede social. Tu podes ter uma rede social humanizada e não necessariamente aparecer. Eu vou dar um exemplo que, claro, é um outro mercado, mas o Netflix tem uma presença humanizada, comentando, interagindo com os seus clientes, com quem é telespectador deles, mas não necessariamente aparece alguém. Então, existem caminhos para traçar estratégias que humanizam o teu marketing digital, sem necessariamente tu ter estar em primeira pessoa. Mas eu não tenho dúvida que negócios que têm cara, que tem uma pessoa, que normalmente uma empresária pequena, média, ela cria ela é a garota propaganda da sua própria marca, né? E isso conecta muito mais, porque nós estamos num momento de muita concorrência, como eu falei, então a gente busca se conectar não só com o que aquela empresa faz, mas por que faz, como faz, quem faz. Quais são as motivações daquele negócio? Nosso dinheiro a gente está valorizando mais para quem a gente está entregando ele. E a gente também quer saber mais o que está por trás daquele negócio, né? Exato. E aí eu te perguntar se você acredita que o impacto maior do marketing digital, é deixar essa empresa mais visível no mercado, mais visível ao mundo, e aí a partir dessa visibilidade eu contar a minha história, né? Porque tem que ter uma narrativa ali, né? Sem dúvida. Eu até brinco com alguns clientes que a gente já não está mais se conectando através dos filmes, a gente gosta mais de ver série, né? Parece que o mercado também, então, entendeu isso. E o que quer dizer? A gente gosta de acompanhar a narrativa, a gente gosta de ver o desenvolvimento dos personagens. E se a gente realmente tratar as nossas redes sociais como uma narrativa que é diariamente, que não é engessado com posts de panfletagem digital, compre, venha, né? Mas que conta histórias daquele negócio, não tenho dúvida que a conexão é muito mais forte, muito mais forte. E realmente, tem estatísticas, Mariana, de um cliente novo, para ele fazer negócio contigo, ele tem que, em média, ser impactado por um conteúdo teu 13 vezes. Média, né? Então, quanto tempo ele namora com o conteúdo teu, quando ele não tem uma indicação, quando é algo mais sério, até que ele se sinta à vontade para fazer negócio contigo, né? Então, tu tem que ser consistente nas redes sociais. E aí também pensar estrategicamente no que eu estou contando nessas 13 vezes, nessa história, né? Fiquei aqui pensando sobre quando a gente... E aí, como consumidora, né? Sim. Quando a gente conhece a história de uma marca, quando a gente pega a gente de uma forma diferente, que é isso que eu acho que tu trouxe antes, né? O porquê que essa empresa faz isso, como ela faz isso, que é o famoso propósito e que faz todo sentido quando a gente está falando aqui com a empreendedora, né, Georgina? Sim. O mesmo, dando exemplo da própria Sebrae delas, que, claro, é um programa que é ancorado por uma marca grande, de confiança e visibilidade, mas que, nesse caso, tem um propósito muito claro e forte. É muito mais fácil a gente se conectar dessa maneira quando a gente entende muito bem o que aquele projeto está nos oferecendo, né? Mas vamos falar, sei lá, por exemplo, da própria empresa de cosméticos. Qual é o diferencial? É uma marca a mais no mercado que não tem nada de novo a oferecer, não tem um propósito por trás, ou tem um viés de diferencial e é aqui que a empresa vai atuar, seja pela personalização e customização desses produtos, seja pela parte de vegano, de não agressão aos animais e tudo mais. As pessoas têm que escolher viés para as suas histórias e ir firme nelas. A construção de uma marca, diferente do que a velocidade do mercado nos mostra hoje, ela leva tempo, é uma construção. E a gente está muito imediatista. Muito. E perde, às vezes, a possibilidade de fazer uma construção de marca que é aqui, ó, tijolinho a tijolinho. A gente está falando de redes sociais, de marketing digital, mas eu queria também te ouvir em relação a outras ações. As pessoas falam muito sobre mercado online, mercado offline. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o mundo também ele acontece fora. Esse é um ambiente fértil, né, que é a internet, mas ele também tem um fora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre integrar essas duas coisas. Certo. Eu acho que o caminho de partida tem um negócio. Qual é a jornada do meu cliente nesse negócio comigo? O meu negócio ele é puramente digital? Eu atendo somente pela internet? Ou eu também tenho um ponto de venda físico? Ou eu também faço uma venda porta a porta. Então, começamos entendendo qual é a narrativa para entender qual é a minha posição no mercado. E aí entender também o que o cliente está comprando, a conveniência, a experiência, preço. E assim a gente consegue configurar como vai ser a nossa presença digital e, vamos dizer, vida real, offline, como tu bem colocou. Eu costumo também dizer para clientes que é muito importante que a gente tenha uma presença digital, mas às vezes a gente acaba construindo um posicionamento digital que na vida real, no offline, não se reflete. Então, a gente acaba tendo propostas de negócio bem diferentes. Então, tem que tomar cuidado para que tanto o que acontece para dentro
porta dentro do teu negócio quanto porta fora esteja coerente e que realmente tu tem uma busca pela melhoria contínua e pela inovação para que tu tenha narrativas para contar no online que tragam as pessoas para o teu offline também. Empresas que essencialmente atendem no digital têm que ser muito mais fortes e agressivas na presença digital. E empresas que também têm ponto de venda físico, vamos dizer assim, elas têm que ser fortes na prospecção sem deixar que o negócio fique na mão. Vou te dar um exemplo muito rápido. Fazendo assessoria de um cliente que era muito bom no digital, fotos lindas, bem produzidas, mas o ambiente físico não refletia essa experiência no digital. Então, o que acontecia na mente do cliente? Uma quebra de confiança, de reputação e uma propaganda enganosa. Sim. Na mente do cliente é uma propaganda enganosa. Então, ter essa coerência e entender que realmente as coisas têm que conversar é importante para a construção dessa marca a longo prazo, prosperidade, né? Eu até fiquei pensando e ia te perguntar em relação a isso. Pensando assim na empreendedora que pensa, mas eu não tenho tempo, é difícil, e é mesmo, a gente tem que, né, posicionar tudo isso e venda, e é isso quando a gente fala de venda num canal assim, aí tem todo um financeiro, tem que corre por outro lado. Dá para utilizar a ferramenta e aí de forma orientada, claro, né, profissional, trazendo essa estratégia, mas assim, não, então de repente eu vou utilizar a rede social só para meu posicionamento e eu não vou vender ali, porque nesse momento eu não consigo vender ali, ou não, eu vou vender só aqui, ou as coisas têm que caminhar junto. Olha, eu acho que seria um desperdício tu abrir um canal de divulgação / aquisição, né? E não explorar ele para venda. A verdade assim, é que não existe negócio sem venda. Então, ao mesmo tempo que conheço um pouco da cabeça da empreendedora e vejo que muitas vezes se concentra mais nas tarefas operacionais do que na prospecção ativa, porque é tido como algo mais agressivo ou de, eu vou me mostrar e talvez eu tenha medo que a pessoa vai dizer que não quer ou que acha caro. Não, a gente tem que buscar realmente ferramentas que nos cerquem de segurança para a gente vender, porque é o objetivo do nosso negócio. Por mais que exista um propósito que romantize um pouco a nossa existência dentro de um negócio, servir a melhor qualidade em tal produto X, ainda assim é um negócio. Ainda assim tem que vender. Ainda assim tem que prosperar. Então, se tu entende que o teu negócio, a venda e a divulgação é quando dá tempo, ou de vez em quando, ou quando eu não estou atendendo tanto, daí eu consigo fazer uma divulgação, qual é a certeza que tu tens que o teu negócio vai prosperar se tu não está investindo para que isso aconteça? Né? É muito interessante esse olhar de fato, né? Porque daí nos atenta a isso. Como eu estou fazendo, mas o porquê e o que eu estou fazendo, que é, no fundo, vender algo, né? Vender um produto. E aí, acho que para finalizar um pouquinho, assim, no sentido mais de, para quem está assistindo a gente, ter uma noção um pouquinho de um planejamento, tá bom, quero olhar para isso. Não tem uma fórmula, Georgina, mas pode ter etapas. Assim, quais são as etapas que a empreendedora precisa olhar para dizer, não, agora eu vou então entrar, né, nesse oceano e vou nadar todas as possibilidades que tem aqui? No macro, entender o que é o teu negócio. Sabe aquela coisa, missão, visão e valores, que às vezes fica na parede, ninguém olha, ninguém lê? É importante a gente olhar para isso com clareza, porque aquele missão, visão, valores, ele norteia as decisões estratégicas do nosso negócio. Entender quais são as possibilidades dos ambientes que a gente pode atender e servir, entender aquela jornada do cliente que eu falei, traçar essa jornada do cliente, faz um rascunhão, bota post-it, cara, por onde que ele entra, o que ele espera, qual é o meu diferencial, o que eu posso oferecer a mais, né? E traçar estratégias, assim, eu sempre falo pelo menos com 3 objetivos. Aumentar faturamento, diminuir o tempo de recorrência, comprei, daqui a 3 semanas vou de novo, então diminuir esse tempo e aumentar o número de clientes novos, por que não, né? Então, traçar objetivos dentro disso, mas o mais importante disso, se a gente está falando para clientes que ainda para empreendedoras que ainda não têm um setor de marketing ou que ainda não têm um serviço terceirizado nisso, entenda o seu negócio e estude esse assunto de marketing. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muita coisa à disposição para que a gente possa entender mais do assunto e entender que o marketing não é só um setorzinho isolado, ele é realmente um comportamento cultural dentro do negócio. Então, entender disso é fundamental. Eu até ia perguntar, essa é a segunda pergunta, que era, precisa ter uma orientação, uma consultoria profissional? Claro que sim, sempre, né? A gente sabe que um profissional sempre, mas eu ia te perguntar isso, se dá para seguir um caminho meio autodidata, assim? Que dá. Vamos dizer assim, fazer uma comparação. Se tu quer malhar, melhorar teu condicionamento, tu pode ir na academia,
tu sabes fazer os exercícios, ir na esteira, fazer bicicleta. Se tu quiser tiver uma orientação um pouquinho melhor, tu fala com o instrutor da academia, ele vai te dar um treinamento, mas ele cuida de várias outras pessoas. Agora, se tu quiser botar uma consultoria ou contratar uma agência terceirizada para realmente fazer um planejamento, né? Igual assim, a gente precisa do personal? Precisa, porque às vezes sem ele a gente não vai. Sim. Então, é óbvio que investir, independente da área, não só no marketing, trazer as pessoas certas para dentro do teu negócio, para tu ganhar qualificação. Porque às vezes leva muito tempo para a gente aprender algo que investindo num profissional ou numa empresa, tu aprende muito mais rápido. Para encerrar, com todas as lições que você tem aqui no seu livro, com toda essa trajetória, né, na área do marketing em si, que mensagem você consegue deixar para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente e que sabem que é uma luta diária, que não só na área do marketing, das redes sociais, mas assim, de ter um negócio, né? Às vezes é bom, assim, uma palavra de alguém que está aí ouvindo empresários o dia inteiro, né? O tempo inteiro. E queria que tu compartilhasse um pouquinho, porque é sempre inspirador, assim. Show. Levem seus negócios a sério. Não é uma brincadeira de casinha se a gente não quiser que seja. Ganância é diferente de ambição. A gente pode e deve ser ambiciosos nos nossos negócios, faz parte disso. E a gente precisa desenvolver ferramentas para realmente ter direito e conquistar os nossos espaços ao invés de ficar clamando por eles. Então, o empreendedorismo feminino ele é fundamental. A maioria dos chefes de família no nosso Brasilzão é mulher. A gente tem que dar mais espaço para isso, a gente tem que desenvolver isso, mas a gente também tem a nossa responsabilidade de ser protagonista da nossa história e desenvolver as ferramentas para isso. Que lindo, obrigada, Georgina, por estar aqui, por compartilhar tanta experiência técnica e também nos inspirar aqui com as suas palavras. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Ai, que ótimo. E você mulher empreendedora, você vai além de ser uma líder, uma empresária. Você sabe que você atua como agente de mudança, inovação e coragem, impulsionando iniciativas sociais e inspirando, sim, outras mulheres a seguirem os seus próprios caminhos. E é nesse cenário de inspiração, conquistas e desafios que o empreendedorismo feminino segue se desenvolvendo aqui no nosso estado. E esse é o papel da TV Inova SC, seguir ao seu lado. Até a semana que vem. Tchau!